De vez em quando, o debate aqui no meio astrológico ou fora na mídia acaba surgindo aquelas notícias sensacionalistas afirmando que a NASA descobriu um 13º signo, chamado Fiuco. Essa confusão, embora seja bastante comum, revela um desconhecimento profundo sobre a diferença entre a astronomia que a gente observa de fato e a estrutura geométrica da astrologia. O que poucos sabem é que essa polêmica midiática surgiu pela primeira vez em janeiro de 95. Naquela época, a astrônoma britânica Jacqueline Mitton, da Real Sociedade de Astronomia, declarou à rede BBC que o zodíaco estava incorreto e deveria ter 13 signos, simplesmente porque a trajetória aparente do Sol cruza a constelação de Ofiuco. A afirmação gerou um enorme alvoroço público, mas ignorou um princípio histórico fundamental. O fato de a constelação do Serpentário, que é o outro nome que a constelação de Ofiuco também é conhecido, tocar a eclíptica, já era documentado por Cláudio Ptolomeu lá no século II. Então, naquela época já se sabia que a constelação do Serpentário estava ali, na trajetória aparente do Sol, que é a eclíptica. O erro moderno consiste justamente em confundir o tamanho irregular e físico das constelações com as fatias matemáticas e exatas do zodíaco astrológico. Hoje, nós vamos desmistificar o Serpentário sob a ótica da tradição astrológica. Me segue. O Fiuco, ou Serpentário, é uma constelação real, ela existe de fato. E ela é grande, ela ocupa um bom espaço no céu, ela é imponente. E ela está localizada entre as constelações de Escorpião e Sagitário. Na mitologia, essa constelação representa Asclépio, o deus da medicina, segurando uma serpente. Olha que mágico. É verdade que o Sol, em seu movimento aparente na eclíptica, passa essa região do céu. Isso é incontestável. No entanto, o fato de uma constelação estar posicionada sobre eclíptica não a torna automaticamente um signo. Na astrologia tradicional, as constelações servem como referências estelares, mas não definem a estrutura do zodíaco. A gente precisa compreender que são duas coisas diferentes. De certa maneira, os mitos associados às constelações trazem algum simbolismo para os mitos associados aos signos, que em tradicional a gente não leva tanto em conta. Em tradicional, os signos são definidos de outra forma, mas é incontestável que simbolicamente exista uma relação entre eles. Mas zodíaco é uma coisa, constelação é outra coisa. Mas, afinal, o que são constelações? Henrique, define para a gente esse papo de constelações. Para a gente compreender o erro que está acontecendo aqui, vamos definir o que são constelações. São agrupamentos arbitrários de estrelas. Por que arbitrários? Porque, conforme a cultura, as estrelas são agrupadas de maneiras diferentes. Então, na estrutura Chavante, por exemplo, da cosmologia Chavante, as Três Marias não são as Três Marias, elas fazem parte de um outro animal. O tal do cinturão de Órion, ele existe na cultura grega, que é o que nós importamos. Então, os agrupamentos das estrelas, que resultam nas constelações, são arbitrários. Número um, tem tamanhos e formas completamente irregulares. Então, enquanto Escorpião é enorme, Libra é pequenininho. Enquanto Virgem é enorme, Gêmeos é pequenininho, e por aí vai. Mas as constelações, elas acabam sendo projeções visuais que ajudam os astrônomos a mapear o céu. E a gente pode pensar simbolicamente que também trazem uma informação, ele pode chamar de simbólica, mitológica, que talvez os deuses ou culturas anteriores
quisessem nos passar por meio de histórias, que hoje nós conhecemos os mitos que foram eternizados no céu. Então, os mitos estão eternizados no céu por meio das constelações. Mas não possuem uma precisão necessária para um sistema de coordenadas matemáticas como é o zodíaco. O zodíaco é preciso. O zodíaco cumpre, inclusive, uma outra função. O zodíaco é resultado do movimento aparente do Sol e não das estrelas. As estrelas, elas se agrupam por constelações. É uma outra referência. Então, tanto simbolicamente como matematicamente, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Pois é. E o zodíaco? E os signos? O zodíaco é uma construção geométrica. Imagine a eclíptica, que é aquela trajetória aparente do Sol. Durante um ano, é o Sol percorrendo, é aparente, porque a gente sabe que, de fato, é a Terra que orbita em torno do Sol. Mas, durante o ano, aquela trajetória percorrida pelo Sol é dividida primeiro em 4, são as 4 estações do ano. Cada quarto é dividido em 3, a gente tem 12 divisões, que trazem começo, meio e fim de cada estação do ano, 12 signos. Portanto, sob essa ótica, a gente pode considerar que o zodíaco, na sua origem, é calêndrico. E está na origem, inclusive, do que hoje nós conhecemos como os meses, tanto que no Egito, durante um período, mês e signo eram a mesma palavra, tinham o mesmo termo para expressar mês e signo. Hoje considera-se essa ideia de que seja uma espécie de um cinturão. Eu não ensino isso, tá? Mas considera-se que seja um cinturão de 16 graus em torno do Sol, como se fosse um campo de força. Não é. É um círculo, é uma circunferência. Mas a gente precisa compreender que o zodíaco é uma divisão desta eclíptica, como se fosse uma régua, em 30 seções iguais de 30 graus cada. O círculo tem 360 graus. E o que acontece? O Sol ilumina cada um daqueles signos, daquelas regiões da eclíptica, e não das estrelas, de forma diferente. Então, no fundo, o zodíaco acaba sendo uma medida de arco. O signo é uma medida de 30 graus, que particulariza uma determinada região da circunferência. E é, consequentemente, um sistema de coordenadas fixo e ordenado que assegura a harmonia dos cálculos que a gente faz astrologicamente. Plácidos, inclusive, normalizou toda a astrologia para o zodíaco, porque já existiam vários métodos de casas, principalmente, que não estavam normalizados no zodíaco. O cálculo de primárias da época também, que era o cálculo de regiomontanos, também não estava normalizado para o zodíaco, estava normalizado para o Equador. Plácidos achou aquilo absurdo, isso não é astrologia, e normalizou todos os métodos astrológicos disponíveis na época, que ainda não estivessem normalizados para o zodíaco, ele trouxe para o zodíaco. Então, tanto o cálculo de primárias como o sistema de casas dele tem o zodíaco como suporte, porque é a régua de referência, é isso que o zodíaco é, a régua de referência a partir da qual a gente faz as interpretações. Régua, tá? Ele não é a referência. Então, a gente precisa dizer onde está no céu. Então, ele está em 15 de Touro, por exemplo. Aqui no Ocidente, a gente usa o que a gente chama de zodíaco tropical. Zodíaco tropical, ou também conhecido como zodíaco móvel, né? Então, ele se baseia no ponto vernal. O ponto vernal é exatamente aquela posição onde o Sol, no seu movimento aparente, cruza o Equador uma vez ao ano, quando ele se dirige para o hemisfério norte, porque ele cruza o Equador duas vezes. Ele cruza um no ponto vernal e outro no ponto Libra. No ponto Libra, 6 meses depois, quando ele se dirige para o hemisfério sul. Então, ele é um
um zodíaco móvel. Então, a gente tem que o ponto vernal e o ponto Libra são os cruzamentos da eclíptica com o Equador. O eclíptica, um plano, o Equador, um outro plano, resultando em duas circunferências quando a gente representa a partir da Terra. Mas ele é móvel. Ele é móvel por quê? Em razão da precessão dos equinócios, ele move aproximadamente 1 grau a cada 72 anos. Então, tem esse lance. Aqui no Ocidente, a gente usa esse. A gente está acostumado, enfim. Né? É melhor? Eu vou mostrar para você que não é bem assim. Ele é um tipo de régua. E o zodíaco sideral, como é que funciona? Como é que eles acham o zero de Áries? A ideia é bem simples. Eu vou citar 2 métodos que são bem interessantes, porque um dos métodos utiliza a posição da estrela espica da constelação de Virgem, e o zero de Áries, ele é achado exatamente somando 180 àquela posição zodiacal. Sistema bonito. Outras estrelas costumam ser utilizadas também, como Betelgeuse, por exemplo. Essa correção, essa diferença que hoje está em torno entre 23 e 24 graus, é chamada de correção Ayanança. A correção Ayanança é a diferença entre o zodíaco tropical e o zodíaco sideral. Mas, a partir do momento em que achou o zero de Áries, a divisão geométrica é exatamente a mesma. Porém, o que é que você encontra no zodíaco sideral? As estações do ano, elas não estão diretamente associadas ao zodíaco. Então, são outros princípios interpretativos. Mas o zodíaco em si continua sendo uma divisão dos 360 graus por 12, resultando em 12 signos de 30 graus, exatamente da mesma maneira. Quando a gente compara o zodíaco tropical e o zodíaco sideral, a gente observa que sim, são 2 sistemas diferentes. Mas a diferença está só no ponto de partida. Todos os 2 sistemas, eles têm uma mesma divisão por 12. 12 signos, cada signo de 30 graus, 12 vezes 30, 360 graus, que é a medida da circunferência. O que resulta que essa correção Ayanança, que é empregada para você trazer o mapa que inicialmente foi representado pelo zodíaco tropical, ou calculado pelo zodíaco tropical ou móvel, para o zodíaco fixo ou sideral, você só está fazendo uma mudança conceitual e interpretativa, porém não geométrica. Nenhum desses sistemas, os 2 sistemas são muito antigos, né? A astrologia hindu é praticamente tão antiga quanto a grega, na verdade, ela se origina da astrologia grega, ela traz os seus fundamentos à astrologia helenística. Ela é tão, vamos assim dizer, no ponto de vista geométrico, ela é exatamente igual. Apenas que o viés interpretativo, o que você vai trazer em termos de informação, que é diferente. Então, quando você aplica o Ayanança, em vez de você ter um referencial nas estações do ano, uma referência que se reflete diretamente na Terra, você joga essa referência para uma situação mais cósmica, mais universal. E aí a gente tem a astrologia sideral, a gente tem a astrologia hindu, que são as principais vertentes, e mesmo entre estas vertentes, as correções são feitas diferentes, porque eventualmente empregam-se outras estrelas como referência para achar o zero do zodíaco. Mas é isso, nenhuma delas está apoiada nas constelações de fato. Ela se propõe a achar um zero a partir do qual
você vai dividir a circunferência geometricamente por 12. Vamos tentar uma conclusão? Vamos arrematar os nossos assuntos e tentar chegar num resumo do que a gente viu e concluir? Pois é, são três os pontos que a gente precisa colocar. Que, independente do zodíaco, se é um zodíaco sideral ou tropical, ele é uma régua dividido em 12 setores de 30 graus, exatos, precisos, é regular, é uma régua. E não agrupamentos estelares. As constelações ocupam diferentes espaços, em diferentes dimensões no céu, e não poderiam servir como uma régua. Segundo, o Fiuco é uma constelação que sempre esteve lá naquela mesma posição. O Sol, na sua trajetória anual, na eclíptica, sempre transitou essa constelação de Ofiuco, a constelação ou serpentário. Isso está noticiado tanto no Magesto como no Tetrabíblios, século II, Cláudio Ptolomeu. Então está lá. Então não é uma novidade. Então o Fiuco está lá na eclíptica direitinho, mas não virou signo, porque signo é uma coisa, constelação é outra. E um terceiro ponto que eu acho que precisa ficar claro é que a tradição astrológica tem alguns princípios que são, assim, não tem o que mexer, são imexíveis. Né? E o zodíaco é um desses conceitos imexíveis. O zodíaco contém 12 signos e pronto, acabou. Se a gente for considerar pela ótica, principalmente pela ótica nossa, que nós estamos acostumados, a ótica ocidental, o zodíaco representa as 4 estações do ano, divididas em começo, meio e fim. E, a partir daí, um monte de outras historinhas que você pode contar para você compreender melhor os signos. Então, não tem essa ideia de repente, nós vamos considerar 13 meses, ou vamos considerar 13 signos. Então, o Fiuco não ocupa alguma posição, não será inserido no zodíaco. Permanecemos com o nosso zodíaco habitual de 12 signos, independente de você fazer uso do zodíaco tropical ou do zodíaco sideral.